No episódio de hoje, vamos falar sobre os desafios de começar uma empresa de representação comercial e como estruturar esse negócio do zero. Então, se você está começando na área ou quer aprender como profissionalizar mais sua representação, pega um cafezinho e fica com a gente até o final. Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Rafael Hart, coordenador de expansão na Mercos, e é um prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje, vamos ter um Mercoscast com muito aprendizado e muitas dicas para você que é representante e quer estruturar ainda mais a sua carreira. Aos 19 anos, nossa convidada descobriu sua paixão pela representação comercial. Hoje, ela veio compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória e os desafios de construir a sua empresa de representação. Rosângela, seja muito bem-vinda. Ô, Rafael, obrigada, viu? Muito obrigada. É um prazer enorme fazer parte, né, desse Mercoscast, ainda mais com a presença do Afonso Tonelli. Gente, que prazer, que honra, viu? Já até adiantei, né, dei um spoiler quem é o outro convidado, né? Desculpa aí, tá? Mas eu tô, assim, lisonjeada com isso, muito honrada. Imagina. Cumprindo o protocolo, novamente, Afonso, é sempre um prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. O prazer é nosso sempre estar aqui, ainda mais com a Rô junto aqui, nossa amiga de estrada. É um prazer muito grande dividir a bancada aqui com ela. E para darmos o pontapé inicial do nosso episódio, Rosângela, vamos começar um pouco conhecendo melhor a tua história. Conta pra gente como que você ingressou nesse mercado da representação comercial. Aos 19 anos, né, eu comecei a trabalhar na Sambatriz. Né, muitos do ramo, a maioria do ramo conhece o Sebastião, né, que era um representante, já infelizmente faleceu, né, era um representante da Stanner, da ISO, viu, Afonso? De várias outras empresas, né? E eu comecei trabalhando com ele, fui gerenciar, mesmo muito nova, não só em idade, né, muito nova na empresa, mas ele disse que enxergou em mim perfil para gerenciar, e eu comecei a gerenciar os outros representantes na rua, né, e toda a empresa, né, ela tinha uma assistência e tudo mais. E aí eu comecei a gerenciar representantes, mesmo ainda não indo na rua. E aí eu falei, ô Sebastião, eu quero ir para a rua também. E eu comecei a fazer o interior, né, a região norte fluminense. E comecei ali fazendo isso. Depois eu fiquei 10 anos, né, na representação, nós chegamos a ter 14 pastas, né, até que eu aceitei um convite de um grupo de lojas, né, e fui ser compradora, gerente desse grupo, fiquei por 16 anos. E aí voltei para a representação tem 14 anos, já que eu estou de volta na representação. E como que foi esse início? Você começou como preposto, como representante? Não, eu comecei como preposto, né? Bom, lá no início com o Sebastião, eu não era preposto, mas também não era representante. Eu era gerente dos prepostos dele, né? E aí acabei ficando, como se fosse assim, uma sociedade, né? Mas ele era o representante, mas eu que fiz novos contratos, novas representadas, né? E fiquei assim durante alguns anos. Agora, no retorno, né, que tem 14 anos, em 2010, né, eu fiquei como preposto na CGR, né? Não sei se posso falar assim, né? Mas então na CGR, que Afonso conheceu, fiquei como preposto lá, da Tajima e de algumas outras pastas, né? Sendo que nesse mesmo ano eu peguei a minha primeira pasta como representante, que foi a Visão. E agora tem 5 anos que eu não sou mais preposto de pasta alguma, né? De nenhuma empresa. Tem 6 anos que eu tenho a 021 Representações, que é a minha empresa junto com meus filhos e sócios, né? Onde nós somos representantes de 12 pastas. E, Rosângela, compartilha um pouco com a gente qual que foi a maior dificuldade que você teve quando ingressou nessa área de representação comercial, quando deixou de ser gerente, né, de gerenciar a equipe e se tornou realmente uma representante.
Olha, eu vou te dizer uma coisa, por exemplo, como eu passei um período gerenciando e sendo representante também, que eu considero assim, né? Porque eu ia para a rua, eu visitava e tudo mais. E depois eu fiquei 16 anos nas compras e gerenciando. Então, esse meu retorno, eu tentei fazer algo assim, balancear, né? Porque eu estive de um lado e depois estive do outro. Então, eu procurei não fazer com o meu cliente, procuro até hoje fazer com o meu cliente, não faço aquilo que eu não aprovava quando o representante ia lá me visitar, quando o representante me procurava. Querendo ou não, eu tive um equilíbrio, né? Estando de um lado, estando de outro. E eu trouxe isso para essa minha nova realidade, né? Então, a dificuldade é até hoje filtrar sempre. Eu sempre filtro, lembrando aquilo que eu passava quando eu era compradora. Então, eu tento filtrar sempre na hora de fazer as negociações, na hora da visita, até na hora de uma ligação. Eu procuro sempre filtrar isso, porque eu sei aquilo que não era legal para mim, né, como compradora, e eu procuro fazer com que isso não aconteça com o meu cliente. E eu acredito, pelo menos eu ouço isso dos clientes, que eu tenho um bom relacionamento por conta também disso, né? A nossa equipe procura sempre se atualizar, né? A gente tem aí um exemplo, né, Afonso? O que é bom a gente tem que trazer para a gente, né? Procura sempre se atualizar, procura sempre mostrar para o cliente o que é melhor para ele, dentro da realidade da empresa que a gente está representando, para que seja bom para os dois. Então, eu acho que a dificuldade mesmo seria essa, ter um bom relacionamento com o cliente baseado no histórico que eu trouxe comigo. E aproveitando ainda essa de volta no túnel do tempo, queria entender um pouquinho também, Afonso, como que foi o seu momento, né, de virar representante comercial e como que foi os desafios lá no início também na sua jornada. No meu caso, Rafael, eu não tive o transitório entre sendo representante preposto para representante solo, né? Eu saí do comércio, né? Eu saí de loja para representação, né? Ou seja, eu não trabalhei como preposto, não tive essa oportunidade. Eu acho que começar como preposto é o melhor caminho para o representante comercial. Se eu pudesse ter tido a experiência disso, né, para entender o que é uma rua, a gente sendo preposto, a gente acaba recebendo do dono da pasta, vamos dizer assim, a carteira de clientes, um pouco até do relacionamento que ele tem com o cliente. Ele já tem uma carteira de ativos. É um caminho nada fácil, mas é um caminho já trilhado. Então, a gente aprende bastante com isso, né? No meu caso, eu tinha a experiência de estar no ramo, eu mantive o ramo e saí do escritório ou de um balcão para a rua, né? Aí tive que aprender a fazer rota de visita, conhecer cliente, esse tipo de coisa. A dificuldade, eu diria que é praticamente a mesma do que um preposto tem, porque a base de tudo é o que a Rosângela disse, aí é criar relacionamento, né, Rafael? O cliente só te recebe se você tem um relacionamento. É óbvio, a pasta que você carrega, a representada que você carrega na pasta é muito importante, né, para o negócio daquele cliente. Talvez ele te receba não pelo seu relacionamento, mas pelo interesse na pasta que você tem. Mas o inverso também é muito forte. Talvez você não tenha uma pasta muito forte, mas o teu relacionamento faz você entrar naquele cliente. Então, as dificuldades são inerentes a quem é preposto ou não, né? O transitório é muito difícil, né? O preposto só consegue esse upgrade, vamos chamar isso, trabalhando com relacionamento. E quem vai fazer ele dar esse pulo é o próprio cliente. Pode ter certeza disso. Rosângela, você comentou que você abriu a 021 Representações. Queria entender um pouquinho melhor como que foi esse início, qual foi
as etapas que você seguiu para iniciar a 021 Representações, quais foram os desafios e aí como você estruturou essa jornada de início da empresa? Em 2019, janeiro de 2019, houve a transição, né? Eu já tinha algumas pastas, né? Já não era preposto em algumas pastas, e no final de 2018 eu deixei totalmente de ser preposta, né, de qualquer outra pasta, né, aí era só a Rosângela representante. Em 2019 nós tivemos a convenção da Tajima, né, como sempre tem em janeiro, e lá eu já fui com o meu filho, o mais velho, né, o Carlinhos. Eu convidei ele para trabalhar comigo, ele que estava em um ramo totalmente diferente da engenharia e tudo mais, mas eu vi uma oportunidade, que eu já estava com algumas pastas, e eu teria que contratar um preposto, né? Um ou dois. E eu falei, opa, peraí, eu fiz as contas, né? Eu falei, vou chamar meu filho para vir comigo, né? O primeiro filho. E ele já foi na convenção comigo. E lá, para minha surpresa, né? A Marutec, ela é dividida em Tajima, Nagano e antes tinha a TAG, né? Tajima com Memphis, né? E eu era da Nagano já. A Nagano era da representante Rosângela. E lá, para minha surpresa, eles me fizeram o convite para que eu fosse representante da Marutec. E lá eles já conheceram Rosângela e o Carlinhos, né? E eles fizeram o convite oficialmente para os dois. E foi aí que surgiu a 021 Representações. Né, nós vimos a necessidade, né, da empresa tomar uma outra forma, né, e foi assim, 021 Representações com Rosângela e Carlinhos, logo depois veio o Lucas, né, que é o meu filho caçula, e mais uma equipe de internos, né, e assim ela foi tomando forma, né. Hoje é uma empresa, né, não se fala mais Rosângela, né, mas se fala 021. Quem é a sua representada? 021 Representações. E assim, isso me dá muita alegria, sabe, Rafael? Que você vê as coisas nascendo de uma forma muito natural e ela realmente está profissional, a 021 está profissional. Eu lembro, não que eu queira, é porque eu tenho que aproveitar a presença do Afonso aqui, né? Eu lembro do Carlinhos falando para mim, mãe, eu não vi isso, né? Foi numa convenção, mãe, eu conversei muito com o Afonso, eu peguei algumas dicas com o Afonso, e assim, isso eu acho que é maturidade, sabe? Você saber onde você pode pegar dicas, você não ficar assim, eu vou fazer do meu jeito porque eu nunca vou perguntar nada a ninguém. Não, se você sabe que aquela empresa está dando certo e você tem a oportunidade de falar com o diretor da empresa, vamos lá, vamos pegar a experiência, sabe? E aí nós fomos pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali e dando também, né, a nossa cara, né, que também a 021 tem que ter uma identidade, né? E nós temos a nossa identidade, claro que pegando um pouquinho ali para acrescentar. E é isso, e a 021 cresceu, como o Afonso, não sei se você viu antes de começar a gravação, ele perguntando como está a feira. Estamos na 3ª edição, né, da nossa feira aqui no Rio de Janeiro. Graças a Deus, as 2 primeiras edições foi uma bênção, um sucesso, essa 3ª também eu creio que será. Então assim nasceu a 021. A gente tem um público bem grande de representantes comerciais que acompanham a gente e eu queria ouvir um pouco do Afonso, o que ele teria para nós aí de dicas, aproveitando, né, esse gancho, que aproveitar assim como o Carlinhos, agora no momento o Rafael, para entender um pouquinho quais são as dicas, o que não pode faltar de jeito nenhum para aquele representante que quer iniciar a sua empresa de representação oficialmente. Eu acho que nós aqui, eu e a Rosângela, somos do mesmo setor, né? Ela no Rio de Janeiro, eu no Sul. A gente trabalha em instrumentos musicais em áudio, né? Então, ela está inserida no ramo desde os 19 anos. E eu, desde os meus 13, no mesmo ramo. Isso é um facilitador, né, Rafael? A gente está dentro de um nicho que a gente conhece. Essa é a primeira coisa. O que eu acho mais difícil, e aí, é entender o ramo que você escolher para ser representante comercial. A gente já falou isso aqui em outros episódios.
O representante primeiro tem que escolher exatamente qual o ramo, né, que ele quer, que ele teve a oportunidade como preposto ou não, mas eu desafio a dizer que começar como preposto é o melhor caminho, né, porque ele já pega uma trilha do dono da representada, carteira de clientes, uma rota pré-definida, algumas coisas. Agora, você fala o que não pode faltar, exatamente é planejamento, né? Antigamente, muitas vezes a gente ia para a rua meio na louca, né? Hoje não dá, as despesas são muito altas, né? A maior dificuldade do representante hoje, qualquer um que começa, é realmente estruturar a parte financeira para você poder sair para a rua, né? Hoje, são poucas as representadas que te concedem uma pasta, você começando, ou não, que você não tem uma estrutura. Você pode ver a própria Rosângela, ela tem um escritório, os filhos trabalham com ela tem gente fazendo a base. Hoje é meio que pré-requisito, a gente fala disso aqui no Mercos há anos, sobre estrutura. Agora, para começar assim, é difícil, não é fácil, né? Por isso que a tendência de começar via preposto é um caminho que eu sugiro ser um mais coerente, o menos difícil. Agora, o que não pode faltar é orientação e estudar o mercado que vai... eu sempre falo de estudar o mercado que vai trabalhar, porque a gente tem que saber o tamanho que esperam de você. Tenho certeza que com a Rosângela não foi diferente. Ela conhecia cliente, conhecia o mercado, sabia que aqui ou acolá melhorar. Nenhuma uma empresa faz uma transição de uma pasta de um preposto para titular sem que ele não tenha, no mínimo, um conhecimento de mercado, sem que um cliente, ou no mínimo, alguns clientes tenham avalizado isso. As fábricas fazem isso. Então, eu acho que o que não pode faltar mesmo é planejamento e estudar mercado, Rafael. Parece um pouco utópico isso, mas é a pura verdade. Eu vou entrar no mercado de instrumentos musicais. Qual o tamanho desse mercado? A pasta que eu vou pegar representa que tamanho? Se ela é líder, se ela é a segunda, se ela é a terceira, se eu vou tentar tomar mercado de um ou outro. A pasta que eu estou pegando tem estrutura? Não tem? Ela está... qual é a condição que ela está no mercado, se é uma pasta que gerou problema e você está sendo contratado para resolver. Tem que analisar um monte de coisinhas, né? E o começo disso é muito difícil mesmo. Mas é um ramo, a representação comercial é cativante. A gente que gosta de venda é uma experiência absurda de boa. Eu acredito que, assim como a nossa audiência ela é composta por pessoas que trabalham em indústrias, representação, distribuição, eu sei também que a gente tem muitos prepostos que estão assistindo a gente e queria entender um pouco se você indica um tempo mínimo que esse preposto fique antes de virar um representante comercial, qual que, na sua percepção, é um tempo saudável, né, para que ele... fique minimamente como preposto para entender toda essa dinâmica e os desafios do dia a dia. Queria entender um pouquinho também, Afonso, se puder compartilhar, inclusive, se você teve prepostos e que viraram posteriormente representantes oficialmente. Tive sim, na realidade acho que praticamente todos que passaram pela minha representação, diria mais de 10, se tornaram representantes sim, e me orgulho até disso, bastante. Porque, graças a Deus, não briguei com nenhum, foi um transitório... super salutar. Alguns até assumiram pastas que eram minhas por algum tipo de escolha e tal, e eu acho isso super natural e super, super salutar. As pessoas estão na rua, dividem espaço comigo mesmo, e eu acho isso muito bom. Agora, o tempo... a gente tem que analisar duas coisas também, né, Rafael? Eu tenho representantes que estão comigo, prepostos, que estão comigo há quase 10 anos, o mesmo preposto. Ele escolheu, né, não ter a carreira solo dele. Já recebeu proposta para sair, o cara muitas vezes a pessoa deve fazer a análise do compensar.
No caso da Rosângela, ela trabalhava como prepostos, começou a aceitar algumas pastas, esse é o começo. Com certeza são pastas que não conflitam com o representante dono de uma pasta, no caso como uma Tajima, que é uma pasta grande. Então é isso que começa a acontecer, né? Eu tenho um combinado com o meu pessoal, o seguinte: você está dentro da minha representação, zero impedimento para você pegar a pasta, mas a partir do momento que você pega uma pasta que conflita com qualquer uma das minhas, aí a gente ou abre mão daquela pasta especificamente que conflita, ou ele sai do escritório. Então, a maioria do transitório que eu fiz dentro do escritório, o próprio preposto chegou para mim e falou: Afonso, eu peguei a pasta tal e eu acho que agora eu vou seguir meu caminho. Não houve uma cisão, entende, Rafael? Na realidade é isso. Agora, o tempo, eu quando contrato um preposto, eu tenho, são 2 times. Com 3 meses, ele vai entender o que é o negócio. Porque muitas vezes você pega alguém que não é do ramo, né? No meu caso, eu peguei pessoas que não trabalhavam com instrumentos musicais. Até ele entender um pouco do mercado, são 3 meses. Não existe um tempo. O tempo de madurar dentro da minha representação é mais ou menos 6 meses. 6 meses ele tem que estar empatando o negócio dele. Mas, sinceramente, eu acho que não existe um tempo mínimo para isso. Óbvio, menos de 6 meses é difícil. Mas no nosso mercado, Rafael, e a Rosângela pode confirmar isso, existe uma falta absurda de material humano, né? De profissionais bons, de gente que viaja, de gente que quer se estruturar, de que quer estudar. Então acaba que você identifica um preposto, que foi um caso que aconteceu com a Rosângela, uma pessoa comprometida, começa a ter relacionamento com clientes, é muito automático de uma pasta vir e ligar, entende? Isso é quase natural. Agora, eu acho que o tempo, ele tem que passar um ciclo inteiro, Rafael. Se ele não passar um ano inteiro, eu sempre costumo dizer o seguinte: a gente quando pega uma pasta, no primeiro ano com ressalvas, é uma beleza, porque você não briga, você briga com um número anterior que não era um número bom, porque se foi trocado é porque o anterior não estava bom. O mais difícil da representação é o segundo ano, que você briga com você mesmo. Esse é o desafio. Então, se existisse um ciclo perfeito, é 2 anos. Aí você vai ver se o cara é bom mesmo, se o mercado aceita ele como representante, porque ele vai brigar com os próprios números mesmo. É o janeiro do ano anterior que ele mesmo fez, entende? É o fevereiro do ano anterior que ele mesmo fez, não que o antigo fez. O antigo não estava performando bem, por isso foi trocado. Então eu diria que 2 anos é um número, mas isso é uma coisa minha, tá? Não está em nenhum livro isso, não tá, é só mais por experiência mesmo. Rosângela, eu imagino que parte do desafio, né, que um representante comercial que está no início passa é construir a sua carteira, né, que é um dos seus bens mais valiosos e que leva muito esforço, muito tempo para ser conquistado. Queria entender um pouquinho e que você compartilhasse com a gente como que foi esse seu início e qual a estratégia que você utilizou para conquistar esses clientes, para você amadurecer essa carteira. Então, Rafael, eu acho que não existe assim um segredo, né, aquela coisa toda, mas eu acho que parece óbvio o que eu vou falar, mas acho que o Afonso vai concordar comigo. Foi a visita, o presencial. Que, infelizmente, assim, não tem acontecido muito, né, Afonso? Muita gente com essa modernidade quer ficar no WhatsApp, faço uma chamada de vídeo, estou olhando o cliente e tudo mais, e assim, eu continuo achando que a visita, o olho no olho, independente de sair o pedido no dia, né, mesmo quando raramente eu vou em alguma visita sem agendamento, né, e muitas das vezes o cliente fala para mim, Rô, é que a gente me chama assim de Rô,
eu não estou podendo comprar nada. Aí eu falei assim, mas quem disse que eu vou aí só para tirar um pedido? Eu vou aí te visitar, eu vou aí te mostrar o que eu tenho de lançamentos, eu vou aí para a gente poder conversar para ver como é que está o mercado. E assim, Rafael, principalmente se for numa visita assim de interior, uma visita que o cliente saiba que eu levei um tempo maior, eu percebo isso. Raramente você volta sem o pedido, entendeu? O pedido é a consequência, sabe, do seu relacionamento com o cliente, da sua visita, independente, mesmo quando ele diz para você que ele não vai comprar nada. Aí você está lá diante dele, ele se sente assim, meio que, entre aspas, na obrigação de procurar algo para comprar com você. E aí te dá essa abertura. Porque se ele fala para você, depois de você bater um papo, tomar um café, um almoço, que seja, fala, vamos lá, eu vou abrir meu sistema, eu vou ver. Aí ele te dá uma abertura para que você comece a falar das promoções, está entendendo? Porque você falar de promoção por telefone, quando uma pessoa está dizendo que não quer comprar nada, isso não vai dar vazão, isso, sabe? Não vai dar fruto, sabe? Você tem que ter oportunidade, você conversou sobre outras coisas, você procura saber, realmente querendo saber, tá? Porque o cliente percebe isso quando você está sendo, né, você está encenando, né, o cliente percebe isso, mas não, se você tem um relacionamento, você tem coisas sim para conversar e tem tudo mais, e depois a negociação nasce naturalmente, Rafael, tá? Naturalmente, isso assim eu tenho de experiência, sabe, eu tenho até uma experiência muito boa, durante a pandemia, teve uma cidade assim que ficou proibido mesmo de entrar, né, a não ser moradores mesmo, e tinha que comprovar o porquê ia sair dali, né? E assim que eu soube que abriram, que eu poderia entrar, eu liguei para o meu cliente e falei que iria lá. Ele falou, sério, você vai vir aqui? Mas ainda está em pandemia, aquela coisa toda. Eu falei assim, não, eu vou aí. Ele, não, eu nem sei se vou precisar de alguma coisa. Eu falei, mas deixa eu ir aí. Tá bom, ele liberou e eu fui. Quando cheguei lá, sentamos, porque o primeiro ano da pandemia, a nossa realidade de instrumentos musicais é que muitos clientes venderam e muito, né? Porque o consumidor estava em casa e ele começou a querer comprar instrumentos, né? Principalmente o tal do ukulele e tudo mais, né, Afonso? E aí, quando eu cheguei lá, nós conversamos sobre como foi, né, como estava sendo, e para minha surpresa, foi maravilhoso para ele, né? Vendeu muito. E vamos lá, vamos ver se. Eu vou ver se o que a gente pode repor. Olha, Rafael, foi assim um dos maiores pedidos que eu tirei com esse cliente. E assim, ele não parava de mencionar assim, eu estou olhando aqui, não estou acreditando que você veio. Assim, porque abriu a cidade num dia, eu fui no outro. Por telefone eu não ia conseguir isso, por WhatsApp, nem por chamada de vídeo, por nada, porque eu estava lá. Então, assim, eu continuo afirmando, a visita faz toda a diferença, sabe? Como o Afonso falou, a rua não está... não é barato estar na rua, os gastos são enormes, né? E você paga hospedagem, e eu sendo mulher, né? Às vezes eu encontro alguns amigos, aí você, fica ali, eu sendo mulher, eu não posso ficar em qualquer lugar. Tem isso também, né, Afonso? Eu tenho que procurar estar num lugar melhor. Então, assim, a rua, para mim, é um pouco mais cara, né? Então, mas isso tudo a gente coloca ali, faz as contas, né? E vale a pena, assim, a visita, com certeza. Então, assim, a gente vai aumentando a nossa carteira de clientes. Outra coisa também, Rafael, que eu acho que é muito importante, claro que a gente tem os nossos clientes, né? Chamados VIPs, né? Os clientes grandes, mas, assim, eu dou a mesma importância que eu dou para o cliente grande, eu dou para o pequeno. E porque hoje ele é pequeno, amanhã, quando ele for o grande, ele vai lembrar de mim, eu tenho certeza disso. E como eu falei antes, tudo isso é porque eu já estive do outro lado, entendeu? Então, eu sei como tento fazer, claro que todo mundo está sujeito a erro, mas eu tento fazer de uma maneira como eu gostaria que fizessem comigo, quando eu estava como compradora. Então, assim, o cliente grande ou pequeno, para mim, tem a mesma importância em relacionamento, tá? Negociações, aí todo mundo sabe que, claro, o volume tem um pouco de diferença, mas em relacionamento eu trato do mesmo jeito. Isso faz a diferença. Muitos que cresceram me tratam do mesmo jeito porque eu tratei bem no início. Eu acho que isso faz a diferença, sim, para você aumentar a sua carteira de clientes. Legal. Algumas
alguns pontos da sua fala assim, me chamaram bastante atenção, né? O primeiro ponto foi sobre você focar mais no processo do que no resultado, né? Acho que muitos vendedores têm a tendência de com muita sede, né? A venda, ao resultado, a trazer o número e acaba pecando, né? Deixando de lado o principal, né? Que são os passos que antecedem necessariamente a venda, que a venda é só uma consequência, né? É só um passo natural se tudo que antecede foi feito de maneira correta. Eu sei que a 021 Representações ela é cliente Mercos, e outro ponto que me chamou a atenção também da sua fala foi esse planejamento, né, de entrar em contato com o cliente previamente, agendar essa visita, e queria entender um pouquinho, Rosângela, essa questão entre o Mercos e esse planejamento que antecede a sair propriamente, né, de casa para ir até o cliente. Você utiliza hoje algum indicador ou utiliza alguma estratégia ali envolvendo o Mercos para ter esse direcionamento antes de sair para a rua e visitar o cliente? Sim. O Mercos alimenta a gente assim muito bem, né? Pra gente, o legal é que a gente senta na frente do cliente, né? E se o cliente fala assim, poxa, mas isso aumentou, isso está caro. Aí eu tenho ali na telinha quanto que ele comprou, o último valor que ele pagou. E aí eu começo a falar aquilo para ele, opa, peraí. Porque você sabe, né? Que às vezes o cliente fala assim por falar, né? É mais para poder querer o mais barato. Só que você prova que não. E se ele duvidar, você vira a telinha do seu computador e mostra aqui. Olha quanto você pagou, tá vendo quanto você vai pagar agora? Né? A gente tem ali as curvas. O Mercos te dá tudo que você precisa, né? Você não vai no cliente às cegas. Você sabe quando que ele comprou aquilo, você sabe quanto tempo, né, até anteriormente, né, que ele levou para repor aquele produto. Então você chega assim, dando tantas informações para o cliente, que o cliente fica satisfeito, sabia, de te ouvir, fica satisfeito, você acaba levando ele a também pesquisar um pouco mais, né? E assim, você ajuda o cliente, olha que interessante, você ajuda o cliente a te dar um pedido. Com o Mercos você faz isso, entendeu? O cliente está ali na dúvida, né? Isso aqui, não, eu sei te informar. Não, eu posso te informar isso, eu posso te informar aquilo, entendeu? Eu tenho aqui a curva A sua, eu tenho tudo. Então, assim, o Mercos ajuda bastante, bastante mesmo, né? Quando a gente fala de visita presencial, né, a gente tem uma série de desafios, né, de deslocamento, tem a questão do tempo também de, poxa, a conversa ela tá boa, e como encerrar a conversa com o cliente para poder visitar o próximo que ainda está naquela agenda aquele dia. Queria entender um pouquinho, Rosângela, como que tu consegue fazer essa gestão de tempo, que eu acho que é um de vários grandes desafios, né, que o representante comercial ele possui hoje na estrada. Mas depois de um tempo, Rafael, vamos supor que eu estou indo visitar numa mesma cidade, você, Afonso e mais um, tá? Se você for o mais falante, eu vou visitar por último. Porque assim, se você tiver tempo de ficar comigo depois que a loja fechar, tudo bem, se não, você vai encerrar. Entendeu? Então a gente tem que criar esse tipo de estratégia. Aquela pessoa onde você sabe que vai render mais, né? Você deixa para atender por último, entendeu? Eu acho que é por aí. Você fazer uma gestão do seu tempo, né? Você tem que fazer dessa maneira, né? E, Afonso, no início da Musical Plus, você tinha alguma ferramenta? Você tinha também algumas estratégias também relacionadas à gestão de tempo também com a sua carteira? Eu fui aprendendo um pouco. Eu até li bastante sobre gestão de tempo, porque a gente, como representante, o começo, eu tenho prepostos há bastante tempo, e tenho secretário há bastante tempo, mas o começo eu não tinha ninguém. Então, essa questão de gestão de tempo é muito importante. E eu uso isso um pouco até hoje. Por exemplo, tem coisas que fazem a gente dispersar, né? Hoje o WhatsApp é um aliado, mas é um tirador de tempo da gente pra caramba. Então a gente tem que tomar cuidado com o que fazer. Eu tirei e-mail do celular para ganhar tempo, porque senão você fica vendo, além do WhatsApp, o e-mail também e tal. Agora, na estrada, a questão de gestão de tempo é o que a Rosângela falou, é você fazer um roteiro inteligente a ponto de você aproveitar o melhor cliente possível com o mais tempo possível.
Tem clientes que muitas vezes a gente faz só a visita, né? Que não é só, né? Eu digo que a gente não vai lá, você conversa sobre negócio, você conversa sobre produto, você conversa sobre preço, mas você não fecha negócio, porque aquele cliente é um cliente que fala, olha, eu vou estudar com calma e te passo na sequência. Eu tenho alguns clientes recorrentes que a gente só administra, faz a visita da prospecção e depois vem a administração do pedido. Então, esse sim é a gestão do tempo. Você tem que fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, planejada, porque a sequência disso é muito importante, né? Os clientes hoje também, né, Rafael, da mesma forma que a gente tem o Mercos, estrutura para planejar, o cliente também está planejado, né? É difícil o cliente que não tem um sistema e tal, e muitos, né? A gente tem a maioria dos nossos clientes são pequenos, que o dono é o comprador e tal, e ele decide isso na hora ali, muitas vezes. Mas a gente tem clientes que a decisão da compra não é só dele, é de uma equipe, ele tem que compartilhar, ele vai fazer, confrontar preços, esse tipo de coisa. Então é uma venda que requer um planejamento melhor e a gente tem que planejar tempo para isso sim. Então o excesso de opção que o cliente tem hoje também atrapalha, né? Então ele acaba tendo que estudar com calma. Aqui na Mercos, eu consigo visualizar muito, assim, com alguns clientes e alguns vendedores dos nossos clientes, né, como que a gestão de tempo é um desafio. E muitas vezes o vendedor está muito preocupado em estar na rua, em estar visitando o cliente, e o fato do planejamento, que antecede tudo, muitas vezes fica de lado, como não fosse prioridade, como não fosse importante, e que o importante é ele estar na rua. E aí, fazer às vezes uma reunião um pouco mais estratégica, relacionadas a discutir ali qual que vai ser o foco da semana, se vai trabalhar, por exemplo, uma ativação de cliente, se vai trabalhar uma estratégia mais voltada para mix de produto, ou se vai avaliar melhor o ciclo de compra, né, de um determinado cliente. São N ferramentas, N recursos que o Mercos oferece. A gente possui uma equipe, inclusive, que conversa com vários gestores, né, de indústrias distribuidoras sobre esses temas, e muitas vezes o próprio gestor tem uma certa cautela, né, de botar o representante em uma reunião para discutir esses temas versus deixar ele na rua e vender, né, enfim, ir atrás do resultado. Eu acho que o ramo da representação ele está cercado de desafios, mas também aquela pessoa que consegue atuar de maneira estratégica, ela é super bem recompensada também. Então eu queria entender um pouquinho da Rosângela e posteriormente do Afonso, aquela famosa situação, né, que é aquela pergunta já que a gente sempre escuta, que poxa, se eu tivesse voltado no início, quais erros eu não iria cometer? O que eu iria fazer de diferente? Queria escutar um pouquinho primeiro de ti, Rosângela. Eu acho que, primeiro, eu acho que eu demorei muito a tomar a decisão de caminhar em carreira solo, né, como o Afonso falou. Eu acho que eu demorei muito, né, como o Afonso até falou em 2 anos, aí demorei muito, né. Não estou dizendo que você demorou, mas ele me perguntou quanto tempo você madurou, eu com certeza você madurou antes. Em relação aos 2 anos, mas eu acho que eu demorei muito, sim, Rafael. Passei por algumas situações que não precisava ter passado, porque eu acho que eu demorei bastante, sim, porque eu até quando eu entrei na carreira solo, eu já tinha várias pastas minhas mesmo, então eu poderia ter entrado antes, sim, na carreira solo. Eu acho que pesou bastante a chegada dos meus filhos, né, comigo, e a cabeça, né, melhor, né, jovens, aquela coisa toda, então eles me trouxeram, assim, eu diria assim, até que mais coragem, sabe? Vamos lá, mãe, entendeu? Eu acho que os jovens fizeram essa diferença, né, porque eu já poderia ter feito isso antes, Rafael, bem antes mesmo, né, então o que eu mudaria seria isso, tá? Outrora, eu falava sempre assim, se você fizesse essa pergunta para mim alguns anos atrás, eu diria assim, o que você mudaria? Eu nunca teria saído da representação, eu ia te responder isso.
para ir para trabalhar em compras e tudo mais. Hoje, né, alguns anos, já eu vejo que tudo teve um propósito, né? Porque o tempo que eu passei nas compras, como eu já falei, me deu uma maturidade em relação a como lidar com os meus clientes, né? Claro que nunca vai ser 100%, né? Mas me deu uma base que eu acho que faz toda a diferença, né? Mas, como eu te disse, se você me perguntasse anos atrás, seria isso. O que eu faria antes é nunca ter largado a representação para ir trabalhar em loja, em grupos, seja lá o que for. Mas hoje não, eu vejo que isso me deu base. Então, seria isso. O que eu teria feito diferente seria ter lançado na carreira solo antes. Totalmente solo, né? Antes. E Afonso, olhando aí a sua trajetória, não sei se você provavelmente já deve ter feito, né, essa reflexão. No seu ponto de vista, olhando a sua trajetória, o que você daria aí de sugestão e o que você faria de diferente aí se começasse hoje? É uma sugestão mesmo que o povo dá e eu gostaria de poder ter feito diferente. Era entender o que é a representação comercial na sua parte fiscal e financeira, vamos se dizer. A gente começa como representante comercial achando que você não precisa entender a parte fiscal, o que é a representação de comercial gera de compromissos fiscais, de impostos, qual o tamanho que você vai ter, e o quanto isso impacta no seu negócio. Eu fui muito amador nesse quesito, e eu acho que isso, todos os representantes, é uma sugestão que eu dou, de que estude qual o tamanho de representação que você vai ser, ou quanto que você vai pagar de imposto, estude fluxo de caixa para isso, para a questão de visitas. Um representante comercial só começa a receber dinheiro, teoricamente, depois de 90 a 120 dias, e ele já gastou. Então, isso me fez muita falta lá. É um desafio que eu acordo todos os dias, até hoje, fazendo. E nós estamos no Brasil, as coisas mudam quase que todos os dias nessa parte aí, e agora com a reforma tributária vai mudar de novo, e para nós, prestadores de serviço, vai ser mais impactante ainda. Então, esse eu gostaria de ter tido a percepção de que isso faria muita diferença no meu negócio. É uma das coisas que eu faria diferente. Agora, infelizmente, a gente, em outras épocas, não tinha tanta orientação, né, para seguir. Hoje, quem comete esse tipo de erro é porque quer, porque tem informação para isso, tem profissionais para isso, tem escritórios de contabilidade, tem escritórios jurídicos que te orientam. Então, e não é caro. O caro é não fazer isso, sinceramente. Não sei se vocês repararam, mas a nossa conversa ela foi voando e a gente está chegando já no final da nossa conversa e queria agradecer muito a presença da nossa convidada Rosângela. Rosângela, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite e por ter compartilhado toda a sua vivência, toda a sua experiência aqui com a gente. Rafael, eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Obrigado pela indicação, Afonso. Né? E eu espero de coração, né, ter agregado um pouquinho aí para os amigos representantes, seja de qual for o segmento, né? E acredite, né? Acredite que você é capaz. Eu acho que quando você sabe quem você é, né? Eu acho que melhora muito sua performance, né? Afonso, queria te agradecer também. É sempre um prazer ter você aqui. A gente sempre aprende muito. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Rafael. Obrigado, Rosângela. E é muito bom aqui falar Hoje nós estamos só ao lado dos representantes. É gostoso, né, Rosângela? É bom. É bom falar do que a gente faz. Muito bom. Obrigado mesmo. E você, que nos acompanhou até o final, não esqueça de deixar o seu like, comentar o que achou do episódio de hoje e seguir a gente nas redes sociais no @mercosoficial.
Daqui a 15 dias, nos encontramos para mais um Mercoscast. Até a próxima!